Então vamos lá, né? Dar continuidade aqui à nossa pintura. Agora eu vou começar a dar os acabamentos, né? Parte de claridade primeiro, parte rasteira, vegetação rasteira. Então eu vou, agora no caso eu vou ver qual que fica melhor para dar esse acabamento, né? Esses pincéis grandes. Poderia fazer com pincel pequeno também, mas vai demorar mais, né? Então a gente, para simplificar, usa pincel grande. E eu vou olhar qual dos três fica melhor. Se eu acertar de primeira, vai ficar ele. Eu vou começar com esse mais pequeno. Começar colocando amarelo e branco. Só amarelo, branco, um pouquinho de verde inglês, bem pouco. Mas mais mesmo é amarelo e branco. Certo? Então a gente vai pintando e vai vendo qual se encaixa melhor pro detalhe que eu quero. Certo? Parece já está bom, mas a gente pode procurar também qual pincelada fica melhor. Aqui eu já tinha dado, agora a tela está totalmente seca, totalmente seca. Não precisa colocar água não, nem passar. Eu poderia até molhar a tela, mas não vou fazer isso não. Tá, esse aqui já até ficou bom. Tá, ó, o capim está bem arrepiado, do jeito que eu gosto de fazer. Esse aqui eu estou fazendo dessa forma porque é a mais fácil que tem. Certo? Mais fácil. O capim fica bem arrepiado, fica bonito. No caso, eu tenho que conseguir a claridade um pouco maior do que essa que já está na parte de baixo, certo? E conforme vai secando, vai aumentando a intensidade da cor, ó. Certo? Depois eu vario a tonalidade, faço uma variação de tonalidade. Essa sombra, ela pode vir, eu posso deduzir ou imaginar que ela vem até aqui, ó, nessa parte de vegetação, certo? Então, a sombra da árvore, ela é assim, né? A gente não tem a certeza. Eu posso medir aqui, posso medir que essa sombra, né? Ela vem até aqui assim, ó. E essa aqui da mesma forma. Então ela teria que vir até aqui, ó, certo? Correto seria ela vir até aqui, então eu posso sempre modificar. Entende? Colocar uns raios de luz aqui entre essa árvore e essa, abaixo, e o reflexo. Aqui também cabe reflexo, na parte de cima. Certo? Vai secando, eu vou trabalhando, né, outros lugares da pintura da tela. Eu vou até aumentar um pouco, vou colocar um pouquinho mais de branco, um pouquinho mais de amarelo e aumentar para ver como fica essa parte de claridade aqui de trás. Pincelada bem suave. Como eu achei a pincelada nesse primeiro pincel, eu nem vou precisar mudar, certo? Só preciso que ele fique bem arrepiado, porque é o que eu digo, na pintura muitas das vezes não é a questão de você saber, é a questão de você ter o pincel certo para cada situação, né? A tinta está numa tonalidade e numa textura boa para cada situação, para que ela não venha escorrer, certo? Nem muito pastosa, nem muito diluída, certo? Aqui eu estou usando a tinta acrílica, então eu diluo essa tinta com água, né? Então eu tenho só que entender o ponto da tinta. Eu vou prender a tela para ela não balançar. Aqui, ó, pingando.
prender a tela para ela não balançar muito. Fazendo essa parte de claridade aqui da parede. Essa parede, ela é branca com amarelo, mas eu posso botar ela de qualquer tonalidade, certo? Posso botar uma parede azulada, posso botar uma parede esverdeada. Tô fazendo assim para ficar mais simples, né? Outros vídeos eu modifico a cor da parede, modifico a tonalidade das paisagens. Isso aqui que é muito fácil de se fazer. Posso usar o dedo para dar uma embaçada, aqui é para unir as cores, certo? E aqui embaixo eu usei praticamente a cor do telhado, da claridade que vai ficar no telhado. Então eu vou usar laranja, branco, vermelho, eu posso usar também rosa para fazer a claridade. Eu misturar essas três tonalidades e usar para fazer a claridade do telhado, certo? Claridade do telhado. O importante, sempre eu digo, é você observar a tonalidade final. Não é a tonalidade que eu faço aqui na palheta, porque se eu errar, vai ser... seu cérebro ele vai acabar se enrolando, né? Vai ser um monte de mistura de cor. Então, você observa a cor final que está aqui. É mais importante do que você observar as cores que eu estou fazendo. Ó, um alaranjado ele é mais claro do que esse que está embaixo, um pouco mais claro. Então, se você trabalhar a mistura de cores, se você estudar a mistura de cores, você vai identificar facilmente as cores que eu estou colocando na tela. E um dos problemas muito grandes que eu vejo nos alunos é que tem preguiça de estudar a mistura de cores. Eu mesmo, quando eu comecei, eu achava que era bobagem, eu não queria. Então eu tomei muito tempo perdido, certo? Por não conhecer as cores. Hoje não. Hoje já não tem mais esse problema. Hoje eu consigo identificar só em olhar, como eu estou sempre falando. Só em olhar eu consigo identificar qualquer cor, certo? A pessoa coloca a cor e muitas das vezes, quando eu vou fazer as cores, eu faço de cabeça no automático. Eu nem preciso nem de dizer assim, eu vou procurar essa cor, vou misturar essa com aquela, amarelo com azul, por exemplo, né? Pra mim não, vai no automático. Você vai no automático, eu vou colocando cores e eu já sei quais são as cores que eu preciso para chegar em outra tonalidade. Fica no automático. Faz no automático. Às vezes você nem vê assim, entre aspas, né? Você nem... É meio como se você trabalhasse no automático. Você faz uma coisa, igual dirigir um carro, né? Para quem dirige carro, dirige moto, essas coisas. Já faz no automático, não precisa dizer assim, agora eu vou passar uma marcha, agora eu vou drobar para um lado. Não, você já faz no automático. Por isso eu sempre digo para não parar, pintar, né? Sempre insistir, pintar, insistir. E você vai desenrolando, certo? Agora eu já entrei para fazer os detalhes dessas pedras. Um pouquinho mais de laranja, fazendo detalhe. Eu posso deduzir que ela está aqui atrás da árvore, e ao mesmo tempo eu posso deduzir que ela está na frente, certo? Mas para dar volume, eu não mexo muito aqui. Eu posso até botar um sombreado de lilás aqui, para dar volume e mostrar que ela está atrás da árvore, né? Só que também eu não vou cobrir todas as partes com que eu já fiz, né? Eu sempre tenho que deixar o volume, a pincelada no formato de que é o barranco. Está descendo, então eu vou colocando as pinceladas já no formato do barranco, que no caso é descendo. E aqui eu vou colocar o reflexo, sempre lembrando de colocar o reflexo com a mesma cor, certo? E também a mesma cor, vou variar a tela todinha, vou colocar na pintura todinha, justamente para quê? Para dar harmonia, certo? Para onde você olhar, as cores que tá aqui, tá ali, e isso fica harmonioso na pintura, certo? Ela não fica pendendo para um lado assim, chamando a atenção para um lado ou para o outro.
vegetação bem importante para você. Agora eu posso aumentar mais ainda a claridade, botando mais amarelo, laranja, até mesmo rosa, certo? Vamos trabalhar apenas com poucas cores para não confundir a sua cabeça, não confundir. Quanto mais cores eu usar, mais vai confundir a sua cabeça. Se você for iniciante, detalhes aqui entre a vegetação, isso enriquece a pintura, certo? Agora eu posso trocar o pincel, aumentar ele um pouco, para fazer os detalhes um pouco maior, certo? Amarelo Nápoles, branco, pouquinho de laranja, muito pouco, e identificando sempre a tonalidade. Fazer uns detalhes de claridade. O chão dessa parte de interior, ele é bagunçado, né? Ele não é tão lisinho, devido passar pessoas, passar animais, então ele é bem bagunçado, certo? Enquanto eu vou dando essa variedade de pincelada, eu vou bagunçando o terreno. E então também eu posso até dar uns flashes de luz, que fica bem interessante, que simboliza os as luzes que vêm entre as folhagens, entende? Então eu posso ir aumentando sempre a claridade. Eu não posso botar muito branco, eu tenho que misturar, botar até um amarelo um pouquinho para aumentar a claridade nessa tonalidade que eu estou fazendo. Posso colocar o branco chapado, o branco puro, senão tira esse ar de realidade que tem na pintura, certo? Quando eu subir bastante a claridade, eu posso também trabalhar a sombra. E a partir do momento que eu vou trabalhar a sombra aqui, ó, a claridade automaticamente ela se intensifica. Quanto melhor uma sombra, melhor uma claridade, e vice-versa. Quanto melhor uma sombra, melhor a claridade. Aqui, ó, dando os detalhes de claridade. E aqui também, como eu dei claridade aqui, eu posso aumentar os detalhes de claridade. Aqui eu acabei de errar, misturei, a tinta estava suja, eu misturei um pouquinho de vermelho, e o vermelho não cabe aqui. Vamos ver se aparece na tela. Não apareceu, porque eu misturei bem, mas eu poderia ter feito uma cor que eu não iria usar. O branco está sujo de vermelho. Agora eu vou um pouquinho mais de branco. O branco apareceu puro, não pode. Ele pode estar quase puro, mas nunca estar totalmente puro. Certo? Na paisagem você não vê branco puro. Você vê bem parecido, bem próximo, mas não vê. Não existe uma árvore, a não ser que seria uma flor de uma árvore, né? Não é o caso aqui. Mas não existe uma árvore folhagem branca. Até então é bem difícil, né? Pode existir, mas é muito difícil. Certo? E você vê que já intensificou a claridade, né? A tinta vai secando e ela vai ficando mais intensa a cor. Mais forte aqui não. Se eu coloquei luz em um determinado lugar, bom é eu colocar, distribuir pela pintura inteira, certo? Aqui pelo chão já tá bom, acredito que tá bom já. Vamos partir para as árvores.
a casa, falta fazer os beiral da janela, né? Os contornos da janela. Mas vamos lá. Vou trocar o pincel um pouquinho agora. Fazer essa folhagem da árvore. Essa árvore eu vou fazer ela verde inglês com verde VCE e vou aumentando a claridade dela. Prender aqui onde não possa borrar. Ó, vê que o pincel ele já tem o formato que eu quero, que é esse que eu já deixo ele preparado, que é o que eu fazer na ponta. A ponta dele fica arredondado, se chama língua de gato. Quando você compra numa loja de produtos artesanais, né, loja de pintura, essas coisas, esse pincel é chamado língua de gato. Então eu aprendi e prefiro fazer todos eles para mim. Se eu for comprar ele todos língua de gato, se torna bem mais caro, né? Então, como eu sei fazer, eu mesmo faço. Eu botei esse verde aqui, então eu vou variar ele na tela. Vou colocar ele em mais lugares. Então eu posso escolher essa árvore, posso escolher qualquer uma. Aqui, posso escolher aqui. Para o que? Para variar. Para não ficar uma cor que eu coloco de um lado, eu coloco do outro, entendeu? Variado. Mas não em sequência, tipo aqui, um atrás do outro. Não, eu tenho que variar. Um mais para trás, outro mais para frente, desde que ele esteja aqui no primeiro plano. Esse daqui para cá, dessa parte para cá, eu posso dizer que é o primeiro plano, certo? Não tem divisão, só tem essa aqui, mas está praticamente a mesma coisa. Para cá, para mim, é o primeiro plano. Daqui para lá é o segundo plano. Se tivesse montanhas mais para trás, a vegetação lá mais distante, seria o terceiro plano, que aqui não é o caso. Então, no primeiro plano, eu vou trabalhar essa tonalidade em outros lugares, certo? Aqui ela está na luz, eu não poderia colocar ela aqui na sombra, e até poderia, mas seria só ela, não poderia aumentar a claridade dela, a não ser que ela pegasse luz. E também seria bom eu botar, eu misturar ela com um pouquinho de laranja, para ela perder essa intensidade. Mas eu não vou fazer isso não. Então, vamos lá, vou colocar ela aqui, ó. Certo? Vou colocar ela aqui na parte da frente. Okay? E aí eu posso até colocar em outros cantos. Agora um pouco menos de reflexo. Se colocar tinta em cima, eu tenho que colocar reflexo. Então vamos lá, agora sim eu vou colocar um pouco de laranja e vou para modificar, certo? Para não ficar toda a mesma cor. Geralmente numa paisagem hiperrealista as cores se parecem mais, certo? Aqui ela leva um pouco para o hiperrealismo, mas é mais tipo primavera, entende? Mais tipo primavera. E verão as cores se parecem mais, né? Porque eu gosto de pintar assim, bem colorido. Então eu dei ela um pouco, uma pequena modificada. Vou pintar ela aqui. Eu posso até aumentar um pouco mais o laranja. Laranja, verde, VCE e um pouco de verde inglês. O verde inglês é para claridade, mas vou usar só o laranja um pouco. Vê que tem laranja misturada, ó. Laranja e verde VCE, certo? Ó. Ela modificou um pouco, certo? Assim, a gente tem que trabalhar suavemente para não colocar cores berrantes, né? Cores muito diferentes assim, tipo um vermelho puro, totalmente puro, sem degradê. É que eu vejo muito acontecer, principalmente nas pinturas acrílicas, que ela é uma tonalidade muito forte, é uma cor que você consegue obter uma tonalidade forte mais fácil. Então eu vejo muitas das vezes a pessoa se perde nessa mistura de cores, entende? Essa mistura de cores a pessoa se perde. Então vamos lá, aqui ó, essa árvore eu já vou levar ela mais para claridade, sendo alaranjado, e essa aqui pro lado de verde inglês. Então eu coloco um pouco mais de laranja, um pouco mais de verde inglês, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de verde VCE.
Então, eu misturei 4 cores, né? Então, para você dizer, Rafael, 4 cores já começa a bagunçar. Então é por isso que eu digo, o principal é saber qual é a cor final. Qual é a cor final? Tá bem próximo da que eu quero. A cor final. E aqui na tela você vê, certo? Que parece um pouco mais com laranja. Então, como eu fiz uma mistura, eu tirei a intensidade do laranja, certo? Tirei a intensidade. E eu posso até colocar um pouquinho aqui, ó, de amarelo, só um pouquinho de amarelo e um pouquinho mais de laranja, certo? E aí você vai ver, ó, os detalhezinhos, ponta de luz que vai aparecer, ó como é que fica. O meu principal que eu vou usar é esse lado, então por isso que aqui não está muito misturado. Esse lado é o que vai na tela, certo? E o que eu fiz? Eu fiz volume na pintura. Aqui parece estar até borrado, mas quando secar você vai ver o degradê. E reflexo. Eu tinha até esquecido de colocar o reflexo na parte de baixo, mas aqui a cor final na água eu posso usar meio que a sua percepção, visão meio que engana, então eu posso usar isso, certo? Aqui eu já vou fazer uma cor bem laranja mesmo. A primeira cor de base é laranja de fundo e aqui vai enxugando, certo? Eu não deixei lá à toa não. Espere enxugando, então eu posso, como eu digo, posso ir trabalhando a pintura toda. Então aqui eu vou usar de início já a cor laranja com terra de cena queimada, porque a cor final de claridade que eu quero nessa é a cor laranja, levada para o amarelo também, certo? Olha lá, terra de cena queimada, praticamente, mas ela está misturada com laranja, certo? Bem parecido com a cor de pedra. Só a pontinha do pincel, só a pontinha. Eu não posso ir até o final da árvore, viu? Não posso ir até o final, porque senão eu vou chapar toda a árvore e aí não é isso que a gente quer. E agora o reflexo. Da mesma forma o reflexo embaixo, eu não posso ir até o final, senão eu tiro o volume da árvore. E aqui também eu poderia até passar o dedo para embaçar, certo? Que eu posso, ó, e também a mesma coisa, essa cor, para ela não ficar só ali, eu poderia colocar ela pelo meio aqui, ó, pelo meio, só para variar. Quando você olha de início a pintura, você já vê bem colorido. Para quem gosta da tela bem colorida, chama muita atenção e fica bem assim, bem gostoso, né, de ver, ficar observando uma pintura bem colorida. Para quem gosta, né? Tem gente que gosta das cores mais suaves, mais parecidas entre si. Então vamos lá aqui, ó. Vou continuar com laranja. Agora eu vou clarear a árvore, né? Laranja, um pouquinho de amarelo, posso usar também um rosa, certo? Mas a cor predominante, porque no caso, né, a paleta de cores, eu tinha até esquecido de falar qual era, mas eu vou deixar do início da tela. A paleta de cores, ela é a mesma para todos os quadros que eu estou fazendo agora. Ela é a mesma, porém o que muda é a intensidade de cada uma e a quantidade de cada uma. Vamos lá, vou ver se vou conseguir uma claridade maior aqui. Certo, já consegui, mas eu quero ela um pouco mais clara. Mais clara. Vai. Certo, um pouco mais clara.
ficou um pouco chapada no meio. É o que eu sempre disse, a pessoa pode errar, não tem problema nenhum, mas eu posso consertar. Da mesma forma que eu errei, eu posso refazer. Então eu venho aqui e coloco o que? Coloco os galhos. Os galhos em pintura. Ou, como eu sempre digo, eu posso refazer totalmente a pintura novamente. O que eu fiz? Eu disfarcei e aí depois eu venho de novo por cima. Mas vou esperar secar um pouquinho. O reflexo aqui eu posso até fazer também, mas não tem necessidade tanto detalhe assim não. Agora não. Certo? Vamos lá. Simplificar bem para não demorar bastante. Limpar o pincel, né? Tirar o excesso. Aqui como eu estou fora de casa, eu posso sujar à vontade, não tem problema. Certo? Agora eu vou começar o que? Com essa árvore alta. Vermelho, terra de cena queimada. A base dela de sombra, né? Começando a trabalhar a sombra dela. Então vem aqui. Sempre o que eu digo. Ó, a primeira copa de árvore que eu fiz está aqui, ó. Que é uma copa de folhagem. Que outra. Essas partezinhas eu chamo de copa. As copas das árvores. Certo? E aqui no meio também, ó. Aqui embaixo está a claridade do céu e aqui também em cima. Então essa parte aqui é uma copa. Então eu vou trabalhar a claridade da árvore em cima da copa da árvore, que seria essa aqui e aqui vem logo acima, ó. Certo? Deixando a parte de baixo, ó. Deixando aqui a mesma coisa. Certo? Deixando a parte de baixo. E vamos lá. E todas as árvores funcionam dessa maneira. Qualquer lugar que eu vá pintar ela, qualquer canto, funciona dessa maneira. Aqui também, se eu colocar ali em cima, aqui totalmente em cima, estou colocando em cima, acima, não em cima. Acho que deu para entender, certo? Então eu coloco ela um pouco aqui, ó, em cima, certo? E fica o sombreado embaixo. Se bem que aqui também, mas aqui eu já identifico com uma outra parte. E aqui a mesma forma. Certo? Ficou embaixo. Aqui. Ó. Aqui também a mesma forma. Só que conforme a árvore vem de um lado para o outro, também vai ficando mais escura, né? Um lado um pouquinho mais escuro que o outro. A claridade vem de cá, né? Embaixo, na ponta da árvore, na copa da árvore, do lado direito para o esquerdo primeiro, certo? E aqui também. E essas aqui eu deixo, eu posso deixar, não tem problema nenhum. Até porque se eu colocar muito, eu preciso de colocar mais uma parte de claridade, aumentar um pouco mais, certo? Então vamos lá, mais uma. Vou limpar o pincel agora, água, aí eu dou uma sacolejada dele aqui no chão para tirar o excesso. Aqui como eu posso sujar a parede, eu limpo na parede e limpo no pano. Certo? E agora vamos lá, eu vou usar o que? Vou usar o rosa. Dá uma misturada nele aqui bem. Vou usar o rosa com branco. Poderia usar o laranja, né? Aí eu poderia dizer para você um monte de coisa que depende do horário do dia, depende da intensidade que a luz está no momento, e aí vai uma variação de situações muito grande. Mas aqui a gente vamos trabalhar apenas com esses dois porém, né? Assim, só com essa claridade mesmo básica. Ó, vamos lá.
ou rosa, praticamente puro, rosa e branco. Ó, a mesma coisa, eu coloquei acima desse escuro, ó, essa parte vermelha que está sendo queimada, né? Então eu vou colocar agora acima, vindo um pouco, né? Ó, trabalhando sempre unindo as cores, ó. O pincel ele ajuda, como eu disse, formato de boca de gato, língua de gato, e ó, a pincelada, certo? Suave, pincelada suave. Ok. E aí vamos continuar. Certo? E aqui também eu posso colocar aqui embaixo, para dar o aspecto de folhagem caída no solo, né? Certo? Pronto. Agora vamos lá, partir para as outras duas árvores. Limpar o pincel novamente. Aí você nota que já está enxugando aqui, ó. Está enxugando e a folhagem está começando a aparecer. Então agora eu vou para essa aqui, que foi a primeira que eu fiz logo no início da aula. Primeira árvore. Então verde inglês, um pouco de amarelo, de branco. Verde inglês, um pouco de amarelo, um pouco de branco. Misturar bem. E sempre misturar, deixar um lado, que eu gosto, deixar um lado a parte maior de tinta, certo? Vamos lá. Tá um pouco amarelado, não é essa cor que eu quero, senão vai se misturar com essa aqui. Até que dilui um pouco mais essa tinta, porque está muito pastosa. Mas por favor, vou continuar assim mesmo, para não demorar muito. Vamos lá. Até porque ainda vou dar uns detalhes nessa área. E aqui é uma parte mais de escuro. Eu vou usar um verde escuro mesmo, verde inglês, ou desculpa, um verde Vercier, com laranja ou terra de cena queimada, tanto faz. Se tiver um verde sombreado, tá bom. Aqui. Tá um verde mais queimado, que a gente chama. Que é um verde misturado com vermelho. É um verde queimado que se chama, entendeu? Que a gente chama. A mesma coisa, sempre o mesmo padrão. Uma tonalidade acima da parte de sombreada, acima. Se o seu pincel estiver assim, tipo língua de gato, seja qualquer tamanho que for, você consegue fazer. Você consegue pegar as manhas rápido. Certo? Nossa. E aí é aquela coisa que eu disse. Agora eu posso trabalhar a pintura uma variedade, uma infinidade de coisas, de detalhes, certo? Detalhes. Vou colocar aqui preto, pouquinho, muito pouquinho, um verde inglês. Por que eu tô falando só verde inglês? Verde Vercier. Trocando as cores. Preto, um pouquinho de verde Vercier, um pouquinho de vermelho. Ó.
trabalhar detalhes, tipo capinha. Esses detalhes, eles dão muito, enriquecem muito a pintura. E assim também eu posso variar a folhagem, certo? Aqui vai demorar demais, mas para quem tem paciência, é a mesma coisa que você está fazendo outro tipo de folhagem. Então, é o que eu disse, a pintura você tem uma infinidade de detalhes, porque nem todas as árvores e folhagens são iguais, né? Não são iguais, mas estou fazendo só você ver que as cores são as cores que são diferentes, o formato delas são, né, as folhas são praticamente iguais. Então, para isso, aqui é um lado escuro, eu poderia fazer o mesmo outro lado, trabalhar as folhagens, mas fazer isso não, isso aqui é só um exemplo, um detalhe. E aí aqui também, aqui na frente, ó, certo? Detalhe. Aqui também eu estou espalhando sombreado de pintura. Como eu estou espalhando esse sombreado, automaticamente, o que eu disse naquela hora? O claro se sobressai também, ele aumenta, ele intensifica. Por isso a importância de um bom sombreado. Certo? Aqui também atrás da árvore, os galhozinhos, galho seco, né? A paisagem geralmente tem esses galhos secos aqui atrás da casa. O bom de paisagem é isso, né? Você pode trabalhar bastante, certo? Bastante, todos os cantos. Que todo canto de uma paisagem ele vai ter o galho, né? Certo? Aqui na árvore também, todo canto. Quanto mais eu colocar esses detalhes, mais enriquece a pintura. Aqui não tem nem tanta necessidade de eu colocar reflexo, não preciso não. Precisar até precisaria, mas agora para nós aqui não. Aqui também. Então, para quem começou a pintura sem nem desenhar, chegar nesse ponto, aí você vê que não precisa se enrolar nem ter medo, né, de pintar. Não precisa ter medo não. Não é bicho de 7 cabeças. É só até você ter as informações. Se tiver as informações corretas, precisas, não faz medo não. Vamos lá, eu vou fazer os ombrados da porta aqui, ó. Posso fazer de verde. Vou até mudar um pouquinho, vou fazer de rosa. Fazer de rosa. Certo? De rosa. E agora eu vou fazer um detalhe aqui nessa árvore. Esse arbusto assim pequeno. Eu poderia fazer com um pincel grande ou com esse pequeno. Eu vou fazer até com um pincel grande. Ó. Ficar um pouco parecido. Um pouco maior. Aqui eu coloquei o vermelho puro mesmo. Então, só a pontinha bem suave. Quase nem pegando na tela. Ó, como é que é a pincelada, ó. Ela vai modificando assim, ó. Sempre assim, ó. Certo? Primeiro cor de sombra, coloquei lá. Agora eu vou colocar o rosa também com branco. Então é só para dar uma enfeitada a mais. Rosa com branco. Bem claro mesmo. Agora já qualquer rosa com branco. Mesmo tipo de pincelada. A mesmo padrão. Acima dá o vermelho que eu já coloquei. Certo? Acima.
meio mesmo, porque senão eu vou fazer a árvore toda de outra cor, então deixa assim mesmo. Enquanto ela for enxugando, aí a gente vai perceber o detalhe final. Aqui o caule ainda está escuro, né? Então eu posso dar um detalhe de claridade nele. Só mesmo para dizer que tem, certo? Como a paisagem ela tem muito detalhe, às vezes passa por despercebido, certo? É só para você entender. Laranja, branco e rosa. Só um pouquinho, só para dizer que tem claridade, certo? Eu não vou nem aumentar muito a claridade dessa árvore, porque a gente parte do princípio de entender que ela está debaixo dessa, certo? Eu teria que colocar um monte de sombra aqui, mas para ficar enfeitado, né? Para ficar colorido, eu vou trabalhar a sombra debaixo do bicho, certo? Seria trabalhar, mas aí vamos aprofundar demais e não é o caso agora, não. Aprofundar demais no aprendizado, nas explicações, não é o caso não, certo? Agora a cachoeira, branco puro, fazer em formato de água, puxando, certo? Branco puro, muito cuidado para não ter nenhuma outra cor misturada. O detalhezinho da água vindo, certo? E aqui eu vou dar uma sacolejada, uma pincelada enrolando, que é para entender que a água bate, né? Fica revirando, certo? E também espirrando. E agora o reflexo para baixo. Aqui também. Só que vamos entender que essa parte de baixo, a água já bateu, né? E ela já está se espalhando. Então, o certo é eu vim fazendo assim. E a água está fazendo que a água está se espalhando, né? Assim, a água vem se espalhando. Então, aquela parte que aconteceu naquela hora, o pingo de sujeira, eu não precisei nem me preocupar, eu vou tirar agora. Vê que qualquer erro, ou simples ou complexo que seja, você consegue tirar, certo? E o reflexo agora ele vai se aparecer, vai se apresentar melhor, certo? Porque eu estou usando só o branco. Seria bom eu usar o branco com um pouquinho de azul celeste, certo? Mas vou usar só o branco mesmo, dá o ar de espuma da cachoeira. E também eu estou fazendo muito suave com a mão, muito suave com o pincel grande. O correto seria eu trabalhar com pincel pequeno, certo? Qualquer pressionada mais que eu der na tela vai ficar muito espalhado. É o que eu disse, dá para consertar, mas melhor precaver, trabalhar precavido, né? E agora aqui, ó, em cima da água, bem suave, bem suave. Aqui tá muito suave, caso você nem vê, mas quando enxugar vai ficar bem forte, certo? Ó, vê que vai enxugando a árvore que eu acabei de fazer, ó. Vê que ela vai enxugando, ela vai se apresentando. E aqui também, ó, a claridade que eu fiz naquela hora, certo? Então é isso. Aqui já está terminado. Eu posso dar por encerrado, né? Porque teria bastante coisa para me fazer, como eu digo. Mas eu posso dar por encerrado. É como eu sempre falo. Eu poderia trabalhar o chão agora aqui, ó. Trabalhar o chão, fazer as marcações no chão, até para dar profundidade, como se fosse a marca de
carroça, né, que geralmente no interior tem o carrinho, carro de mão, carro de qualquer coisa, certo? Então, na paisagem eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso trabalhar. Eu poderia trabalhar até mesmo as luzes lá na parte de trás. Aqui também que eu não coloquei detalhe, os mesmos garranchozinhos que eu coloquei nos outros galhos, né, nas outras árvores aqui, ó. Fazer tronco de árvore também, entendeu? Tronco. Eu não estou fazendo tudo isso porque aqui, tronco de árvore que eu digo aqui, ó. Porque vai ser muito trabalho, o vídeo vai ficar muito longo, certo? Nossa, poderia, tudo isso enriquece a pintura, certo? Mas vamos dar por encerrado agora. Então, por último, não menos importante, a assinatura. Vou assinar agora do lado, eu vou assinar a forma que eu costumo fazer mesmo. É só M. L, aí H. L não, H. Valeu? Então, deixa o like, compartilha e é nóis.